Conselho Federal de Medicina, uma carteira de médico. O nosso dialogador de hoje é médico. E eu poderia dizer que ele é um obstetra. Poderia, porque ele já foi obstetra. Também poderia dizer que ele é um clínico geral. Também, já trabalhou com clínica geral. Um sanitarista. Também. Um geriatra. Também. Enfim, alguém que estuda também tanatologia. Alguém que trabalha com medicina preventiva e social. Ele é médico, mas ele é também ator de teatro. Sim, porque ele é formado, é licenciado em teatro pela Universidade Federal do Ceará e é também mágico. Como é que pode? É médico e é mágico? Exatamente. Ele é o meu ex-aluno, Marcos Queiroz. Está aqui ele. Marcos Queiroz, que bonito ter você aqui, hein? E que coisa linda ter um médico que é ator. E mais ainda, um médico que é mágico. Explique-se. A medicina por si já é mágica, né? Olha que lindo, vamos começar por aí. Por que que um médico que cuida do corpo, que cuida da psicofísica, resolveu que era pouco ainda, que era preciso trabalhar com teatro e com mágica? Você encontrar um doente, colocar um pozinho na boca dele, ou na veia dele, e esse pozinho fazer com que essa pessoa sorria novamente, é mágico. É mágico. Tirar um órgão dessa pessoa, fechar, e isso vai sarar e a pessoa vai ficar mais saudável ainda. Isso é mágico. E a mágica está bem pertinho da medicina. Muitas vezes, Ricardo, eu utilizo a mágica para poder ganhar a confiança do meu paciente. Em que sentido? Em que sentido? Vamos lá. Sem ele saber que eu sou médico, aliás, sem saber que eu sou mágico, eu me aproximo dele e ponho ali umas cartas de baralho e vou dizer que eu quero fazer um teste para ver se ele tem tendência a ter Alzheimer em algum dia. E esse teste eu faço muitas vezes utilizando cartas simples de baralho. Peraí, vamos ver aqui. Tem uma carta aqui, deixa eu ver, outro objeto que ele me trouxe. Você faz esse Três teste cartas. com três cartas. Tá. Três cartas. Muito bem. Carta de baralho. Feche mais. Fecho. Tá. Só as pontinhas. Só as pontinhas. Tá. Isso. Aqui. E aí? E aqui eu mostro que eu vou fazer o teste se você, no futuro, daqui a 30 anos, você vai desenvolver a doença de Alzheimer. Sim. Com licença. Pois não. Aí? Essas cartas têm uma carta vermelha e duas pretas. E duas pretas. Uma de copas e duas de paus. Eu digo, vou virar as cartas e você vai dizer aonde estará a carta vermelha. Certo. Carta vermelha, não esqueça. No caso aqui, mostra aqui para as pessoas, ela está aí, tá? Muito bem. Carta vermelha e duas cartas pretas. Ah. Eu vou tirar e você vai atentar onde eu vou colocar a carta vermelha. Veja bem. Tiro uma carta. Carta vermelha. Carta vermelha. Aonde está a carta vermelha? Bom, pelo que vi, no centro. No centro. Muito bem, claro. Naturalmente. Não temos carta vermelha no centro. Não temos carta vermelha no centro. Isso você vai ter Alzheimer quando você tiver 147 anos. Tá. Aí você começa a brincar, então, com o paciente, porque hoje ele é geriatra. Hoje ele trabalha exatamente com geriatria. Pois bem, isso me aproxima dessas pessoas. Essa coisa lúdica, né? Lúdica. Com criança, eu faço muitas vezes utilizando o instrumento que mais aterroriza uma criança. É verdade. Que é uma seringa de injeção. Uma seringa de injeção. Aterroriza a criança e adultos. E adulto também. Inclusive a minha. Eu também fico meio nervoso. Não chega a ser terror, mas já estou nervoso. O que é que você vai fazer com essa seringa, doutor Marcos Queiroz? Essa seringa é mágica. É mágica? Como foi? Como é uma faz? agulha que perfura a sua pele, mas você não sente dor. Pode fazer comigo? Posso, então, sim. Vamos ver. Só vou confiar eu porque quero que é mágica. Eu quero que você veja. Porque é mágica. Eu quero que você veja. Você precisa olhar para cá. Olhar. Sim. Vai enfiando.
Olha que eu tô sentindo. Pronto, já está aqui dentro da sua veia. Da veia, tá. Agora eu vou tirar um pouco de sangue só para provar para você que é verdade que está na sua veia. Um pouquinho. Sangue é importante. Sangue é importante. Volta o Volta o sangue. E aqui eu vou tirar. Pronto. Maravilha. Na verdade, vocês viram, não há nenhuma perfuração. É uma seringa que na medida que você pode descrever, Pode. Na medida em que você a encosta na suposta veia, a seringa, a agulha se retrai e não permite a perfuração. Mas que é curioso, eu só estou com essa tranquilidade porque eu vi você fazer antes em alguém, fiquei preocupado. Digo, será que ele vai furar mesmo? Então você usa a mágica para essa aproximação. Então você se encantou, o médico se encantou com a mágica depois da medicina? Depois da medicina. E para isso, a sua aproximação com a mágica é para isso? Olha, não. Por uma questão social? A mágica é para mim. A mágica me dá um prazer enorme de fazer e ver o encantamento das pessoas. Eu não faço nenhum show pago. Todos os meus shows de mágica são filantrópicos. E nesse momento que eu estou fazendo uma mágica, eu que me divirto mais, eu que tenho mais prazer. Você é um viciado no encantamento do outro, é isso? Sim, Poderia sim, dizer isso? sim. E por que será, hein, Marcos? Olha, você se vê uma encanta em ver criança. o outro encantado, fascinado com o que você faz. Ricardo, aquela estupefação que você vê no olhar da pessoa, que diz assim, como é que foi isso? Como é que você fez isso? Isso para mim dá um prazer. E aquele segredo fica guardado, naturalmente. E eu acho uma explicação, as coisas mais loucas para poder as pessoas compreenderem. Viu? É uma vontade de ser um ser divino, talvez, de poder resolver as coisas extra-humanamente. O mágico tem poderes. Né? Tem poderes. Ele tem um poder de magia, de mágica, enfim, de transformar alguma coisa que o ser humano, sobre a qual não tem o poder, não é? Acho que é isso, a vontade de ser Deus. Você sabe que eu vou passar um pouco desse poder para você? É? Você vai fazer algo que você nunca imaginou na sua vida. Vamos em frente. Vamos. Como é isso? Como é isso? É do ponto de vista da medicina ou do ponto de vista da mágica? Do ponto de vista da mágica. Da mágica, muito bem. Muito bem. Eu tenho aqui um médico e um mágico ao mesmo tempo. Pois bem, então a mágica para mim entrou na minha vida e o que mais me encantou na mágica foi a mágica argumentada. A mágica tem várias especialidades. Tem a cartomagia, que é mágica com cartas de baralho. Que você fez agora há pouco comigo. Isso. Tem a magia infantil, a magia cômica, tem o mentalismo, que são aquelas mágicas que você tem a intenção de dizer que você tem poderes sobrenaturais. Sobre a mente de alguém. Sobre a mente de alguém. Mas a mágica argumentada, aquela mágica que tem uma história, que tem uma sequência lógica, que é teatral. Você pode fazer só com mímica, você pode fazer com falas. Isso foi que me encantou. Eu gostei. E a mágica bem romântica. E aí, no primeiro festival de mágica que eu participei, que foi em 2009, no Peru, o latino-americano, eu vi uma mágica argumentada fantástica. Voltei de lá com a decisão de colocar uma mágica naquele mesmo estilo no palco. E a minha primeira mágica argumentada no palco foi Leonardo da Vinci, 2009. Essa mágica está no YouTube. Meu nome artístico é Doutor Mágico. Doutor Mágico. Mas você disse que eu ia fazer que ia me envolver com uma mágica que eu nunca tinha feito. Sim, sim. O que você vai fazer? Agora. Apenas a câmera 1. A câmera 1 é aquela? Aquela de lá. Não, esta aqui, É a isso. câmera 3. 3. Não mostrar a câmera 1, isso. Isso. Porque aí não vai como é que chama? Revelar o truque. Então, apenas a câmera 3. Muito bem. Apenas a câmera 3. Muito bem, doutor Marcos, o Você doutor mágico. Você vai fazer agora. E vai fazer algo comigo. Coisa que você não imagina.
Você vai pegar este garfo, Ah, pegar na ponta, aqui? isto, e você vai fazer esse garfo curvar-se com a sua força mental. Você pode até soprar. Tá. Agora? Pode soprar, sim. Você vai conseguir. Mais? Mas pode soprar, pode soprar. Você vai conseguir. Esse garfo vai dobrar-se na sua mão. A força tá Pode fraca, hein, aproximar, doutor? pode aproximar o sopro. A minha, pode, não a sua. pode aproximar o sopro. Eu já estou vendo o garfo dobrar-se. Eu já estou vendo o garfo dobrando. Já tá vendo? Já, sim. O garfo está dobrando. Olhe, olhe como você tem força. Continue, Doutor. você vai conseguir mais do que isso. Doutor! Vai conseguir mais do que isso. Doutor mágico! Você vai conseguir mais do que isso. Não tô vendo esse dobrar não, hein? Dobre o garfo assim para cá? nesse, Sim. nesse movimento assim. Assim? Veja bem, veja bem. Não percebeu que o garfo já dobrou uma parte? Vai dobrar mais. Aqui? Continue soprando. Continue soprando. Isso chama-se dramaturgia da mágica. Não é à toa que ele é formado em teatro também, além dos cursos de mágica que ele fez. Vou dar uma pequena ajuda. Ah, Uma pequena ajuda. Faça a sua parte também, sopre. Percebeu que o garfo está dobrado? Percebi, agora sim. Agora sim. Você pode pegar no garfo para você ver se esse garfo é de massinha ou não. Não, ele é de aço, inoxidável seria. É de aço, é de aço. É sim, de aço, é de sim. aço. É de E ele aço. não estava tão curvado. E agora está. Sim. Eis a mágica. Você fez a mágica. Eu fiz a mágica. Fez a Com a mágica. sua pequena ajuda. E a música. E continua. E continua. Continua. Eu sou mágico, então. Sim. Isso é que é dramaturgia. Isso em- aqui é dramaturgia. Dramaturgia em mágica. E a mágica argumentada. A mágica E eu argumen- nem desconfio que truque é esse. Pois é. Você não vai dever, não vai. Vou dizer o Mas que não é. vai revelar. Vou revelar. Vai revelar? Vou. Atenção. É mágica. É mágica. Só os mágicos conseguem fazer isso. Só os mágicos. Olha, e tá envergando ainda mais. Não tem um Mr. M? Eu estou com o Mr. M. Só que o Mr. M de Marcos, não é isso? M de mágico. Doutor em mágica. Realmente eu não sei. Vocês aí procurem saber que foi isso. Não vamos revelar não, né? Não. Não vamos revelar não. Fica a magia. Fica a magia. É porque o segredo é este. A magia é e a mágica, né? É. Deve ter uma explicação. Óbvio que não foi o meu sopro responsável por essa. E foi sim. Foi o seu sopro. Foi o meu sopro, Foi o né? seu sopro. Tá bom. Vamos entrar na lógica do mágico e dizer que foi o meu sopro mágico que conseguiu envergar este garfo. Ô Marcos, você me trouxe também coisas de mágica. Eu tô vendo que isso aqui É uma linha de mágica. É uma linha de mágica. Essa aqui é a mágica que eu faço de close-up. Existe a mágica de palco Ah, e a mágica close-up. como é isso? A mágica close-up é essa mágica que eu faço de proximidade. Sei, aqui. Aqui. 1 metro apenas no Eu separa. tenho várias aqui. E outras é de palco que você ganha que eu tenho que pela fazer. distância. Pela Você distância. já assistiu algum espetáculo Sim, meu, já sim. sabe como é. E existem cursos de mágica que você faz? Existe, sim. No Brasil e fora do E Brasil? no Brasil, aqui no Ceará, no Brasil, fora do Brasil. E festivais internacionais de mágica. Existe os festivais latino-americanos, existe o festival mundial. O mundial agora aconteceu na Coreia, agora em julho, Coreia do Sul. do Sul. Ah, Eu fui a 2 festivais mundiais. Eu fui em 2009 ao Mundial na China e fui em 2011
em Blackpool, na Inglaterra. 2015 não fui, porque a minha mulher estava prestes a ganhar 2 bebês e eu não podia me ausentar daqui. De 3 em 3 anos tem um festival Você, mundial. então, já que você falou em mulher ganhando bebê, me lembrei que você é obstetra. Você foi obstetra, né? Sim, sim. Você foi obstetra, você foi clínico geral, você foi sanitarista e agora você é geriatra. Sim, Você se especializou em geriatria. sim. E por que esse encantamento com a geriatria, hein? Olha, foi por acaso. Aonde eu trabalho, estava precisando de um médico, e aí eu, como sou sanitarista, e como eu faço esse atendimento clínico no domicílio, e o trabalho era no serviço de home care, então eu disse, não, eu vou também experimentar esse trabalho. Daí, Ricardo, eu fui trabalhar e comecei a lidar com pessoas muito idosas, pessoas que no meio do caminho faleciam, e daí eu parti para fazer uma outra especialização, que foi de tanatologia. Sim, sim, eu anunciei isso aqui. Que é o estudo sobre a morte, sobre as perdas. As né? perdas. Vem de Thanatos, né? O deus da morte grego. Tanatologia. Estudar isso, estudar como lidar com essas Com as perdas. perdas. Inclusive para o médico perder um paciente. Sim, sim. Que deve ser uma coisa dolorosa, não? Perder um paciente pela morte. Quando se tem ser derrotado pela morte. Não chamo derrotado pela morte. Nós nunca estamos aqui para combater a morte, porque sempre a morte vai ganhar um dia. A morte é invencível. É invencível. É invencível. Mas quem tem espiritualidade, quem tem essa transcendentalidade, ele crê em outras vidas. Aí tocamos do outro ponto, porque além de médico, mágico e homem de teatro, o Dr. Marcos Queiroz é também um espírita. Sim. Um homem ligado também ao místico, Sim. à doutrina espírita, Sim. não é? Sim. A fé na transcendência Sim. da alma. Quis apenas explicar e lhe devolvo a palavra. Para fazer essa relação entre, que está sendo tão pertinente, essa relação, Marcos, Sim. entre a intervenção fisiológica do médico, a física, e a preparação em relação à religiosidade, à mística. Hoje você tem grupos de oração, por exemplo, dentro dos hospitais, médicos e equipes médicas de enfermeiros, assistentes, etc., que antes de fazer um determinado procedimento, não é? Rezam, se ligam espiritualmente, não é? Sim, em crenças, etc., etc. Eu então queria que você fizesse essa conexão entre medicina e espiritualidade. Olha, vou utilizar mais uma vez a mágica para fazer essa conexão. Pessoas que sentem medo da morte, quando ouvem a palavra morte, procuram um pedaço de madeira para bater. Opa, aqui não tem madeira, né? Vidro não dá. Vidro não dá. Então eu utilizo essa vidro fita não dá, aqui. não tem madeira. Eu utilizo essa fita, Ricardo. Essa fita aqui é a fita da vida. A fita da vida, lindo. Com a Vermelho. diversidade da vida, estou vendo que tem várias cores aí. Sim. Aham. O vermelho simboliza as paixões, os amores que nós temos durante a vida. O amarelo simboliza as riquezas materiais e não materiais. Principalmente as não materiais que nós conseguimos amealhar no nosso cérebro durante a vida. Tá. O verde é aquela conexão com os amigos, com o meio ambiente. E o azul é a transcendentalidade. A transcendentalidade, tá. E essa vida é o tamanho da vida que você vai viver. Aqui é o túnel do tempo. Quando essa fita entra aqui, você pode perder um amor, mas lá na frente você vai ter outro. Tá. Você pode perder amigos e lá na frente você encontra mais amigos. E quando chegar no final dessa fita, no final da sua vida, você vai ter a sua certeza que você vai ter a sua continuidade. E essa fita... Que a última cor é relacionada à espiritualidade. À espiritualidade. Exatamente, que é o azul. E a fita é assim, a vida nossa é assim. Acaba com o quê? Um sopro. Olha que loucura. Um sopro. E segundo a Bíblia, ela começou com um sopro, né? Isso, o sopro divino, com o sopro divino. e termina... Ela também se apaga como mais do que uma vela, porque a vela desaparece.
Então É isso. mágica. É mágica. A nossa vida é mágica. Onde é que foi parar a fita que estava nas suas mãos, ô Marcos? Desapareceu. Desapareceu a fita. Você tem uma habilidade não só do convencimento, que o teatro possivelmente lhe deu respaldo para isso, a capacidade de olhar o outro e de fingir uma determinada naturalidade quando esconde um determinado truque. Sim. E existe habilidade também física, manual, mímica, não é? É, Corporeidade. Não, um mágico não pode ser um homem sem a capacidade de envolvimento com a corporeidade, não é? Sim. A utilização do corpo na mágica é uma coisa muito interessante. Quando você faz esse movimento lateral e você leva a mão para cá, você desvia a atenção. Sim, o foco da pessoa vai para cá. O seu olhar vai para a sua mão e você está com a mão aqui trazendo um baralho, muitas vezes. Certo. E aí você produz cartas e cartas na mão. As cartas acabam e você faz outro movimento lateral e apresenta a mão e faz um floreio e você traz novas cartas. Então, desviar a atenção é o grande lance da mágica. Isso chama-se misdirection. 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 Desvio de atenção. Desvio de atenção. E aí entra a psicologia. A psicologia é isso. Ela explica esse desvio de atenção. Compreender também o olhar do outro. Veja, quando eu olho para você, isso no teatro também é próprio, né? O espectador olha para um ator e se o ator estiver olhando para um determinado local, esse olhar direciona o que o espectador vai olhar. Quer dizer, Sim. eu olho para você, você está olhando para cá. Sim. Então eu vou olhar para onde você está olhando. Exatamente. Porque é um direcionamento. Você leva o olhar. Né? Eu conduzo o olhar. Quando Eu olho para você e você olha para a coisa. Então eu me dirijo para a coisa. Você de pé no palco, você jogou o pé para frente, você já se aproximou naquele sentido que o pé foi. Uhum. Então, E você, sim. Então o teatro me ajudou bastante. E você está querendo agora, eu sei que a sua dissertação, a sua monografia de TCC de conclusão de curso, trabalho de conclusão de curso, foi exatamente essa tentativa de apropriação pelo teatro da mágica. O teatro tentando se tornar, a mágica tentando se tornar um elemento de composição de dramaturgia e até de encenação. Eu queria que você me falasse sobre isso, até fazendo mágica, porque eu disse a você no começo do programa que você tinha me trazido algumas coisas e eu estou vendo que aqui é um cartão de crédito, mas sei que aqui deve ter mágica. Sim. Porque sim. tudo em você eu não confio muito. Quando você diz uma coisa, eu digo, não é bem o que parece. Nada em você é bem o que parece. Que história é essa? Como é que a mágica pode ser um elemento de composição, de pontuação de uma encenação de teatro? Uma das coisas que mais fascina as pessoas, essa mágica aqui. Papel? Você está vendo papel? Não é papel, não? É um papel. Papel. É um papel. Câmera. Tira um, Sim. só três. Só três. Só o três, só a câmera 3. Tá. Esse aqui, para você parece ser um papel. Parece um papel branco. Mas se você tiver um sopro, como aquele sopro que eu Aquele utilizei... meu sopro mágico. Aproveite, sopra aqui. Olha lá. É dinheiro. Eu agora vou fazer dinheiro assim, hein? Eu pego um papel branco, sopro, e aí surge quanto? R$100. R$100. Baixa preso. Baixa cortar. Criando papel, é dinheiro falso? Não, esse aqui é autorizado pelo Banco Central. Ah, pelo Banco Central da Mágica. É. Sim, tá. Que coisa linda, que coisa linda. Mas tem também o cartão. Cadê aquele cartão famoso? O cartão? Cartão de crédito. O cartão, você não me deu cartão. Eu lhe dei um cartão, sim. Não, você me deu uma nota de $1. Foi isso que você me deu. Eu dei um cartão. Não. A menos que você faça uma mágica e transforme o dólar num cartão de crédito do American Express. $1 não vale muito. Se você me dá $1, não tem problema. Eu lhe dou um cartão de crédito. Olha que lindo, que lindo. Muito bem. Eu vou tentar fazer, mas não consigo fazer. Mas que lindo, né? Esse encantamento. Então, você, o que você defende, então? Qual é a proposição, qual é o axioma que rege o seu trabalho de conclusão de curso na universidade, que tenta ligar a mágica à encenação?
Ou a dramaturgia? Ricardo, ao contar uma história, eu peguei um fragmento de um texto da Cláudia Barral. Sim. O Cego e o Louco. O Cláudia Barral é uma dramaturga baiana. Baiana. Certo. E esse texto dela é um texto premiado, O Cego e o Louco. O Cego e o Louco. Tá. E eu peguei um fragmento e coloquei elementos da mágica de acordo com o que o texto pedia. E essas o texto mágicas, já pedia mágica? Pedia, e alguns eu tive que fazer algumas inserções de texto para poder tornar mais bonito, mais poético o espetáculo. Fiz esse espetáculo com o colega Lucas Duarte. Ele fazia mágicas e eu fazia mágicas. É uma história de dois esquizofrênicos, dos quais um já tinha morrido e o outro conversava com o irmão que já tinha morrido. E no final dessa peça, o irmão suicida-se e naquele momento que suicida-se, eu desapareço de cena. Também no efeito mágico? Também no efeito mágico. No efeito de mágica. Muito bem. Eu estou em cena, coloco o capuz nas minhas costas, jogo o capuz para cima e, como eu não existo mais, desapareci. Digo, mas qual era o problema do ponto de vista da monografia que você analisava? Qual é o tema? A mágica para contribuir poeticamente para a cena teatral. Não ser uma apresentação de mágica. Em si, descontextualizada. Era uma apresentação da mágica de uma forma en passant. A plateia ia identificar que aquilo não era normal. Em determinado momento eu pegava um copo, uma garrafa, colocava água no copo e soltava o copo e o copo ficava preso na água. Depois você pegava o copo e bebia água. Aquilo causava um impacto muito grande. E estava dentro de um contexto da história, da morte, enfim. Pois bem, e outra coisa para lhe falar de teatro é que eu estou agora envolvido em outro tipo de teatro. E eu quero que você fale no próximo segmento do programa. Eu já sei a que ele vai se referir. Ele está trabalhando. Vamos até adiantar, para que vocês tenham curiosidade de ficar aqui com a gente para o próximo segmento. Ele trabalha com deficientes físicos, com pessoas que têm deficientes físicos, não, deficientes visuais. Pessoas que tenham deficiências visuais e pessoas que não tenham, mas que queiram ter a sensação de abstrair o sentido da visão. Ele trabalha com isso, hoje, inclusive, junto ao Instituto dos Cegos, ao chamado Instituto dos Cegos. Eu me refiro ao trabalho do médico, mágico e ator, enfim, diretor de teatro, professor de teatro, Marcos Queiroz, que é o nosso dialogador, com quem nós vamos continuar a dialogar no próximo segmento do programa Diálogo. Conselho Federal de Medicina, estou com a carteira dele, do Conselho Regional, é um médico, claro. O nosso dialogador de hoje é médico, ele é obstetra, ele é clínico geral, sanitarista, geriatra, ele é o homem também de teatro e de mágica, ele é mágico também. Eu me refiro a ele que está aqui, ó, Marcos de Queiroz. Marcos de Queiroz, o nosso dialogador de hoje. Marcos, você foi meu aluno, rapaz. Sim. Meu aluno da Universidade Federal do Ceará em teatro. Quisera eu ter sido professor também em medicina e em mágica. Mas você é meu professor de medicina e de mágica. Marcos, eu queria que você falasse, antes de falar do chamado teatro para os deficientes visuais, ou que trabalham com a supressão de um dos sentidos, que seria o sentido da visão, eu queria que você falasse dessa coisa que nos fascina tanto, que ao mesmo tempo é tão antiga e tão contemporânea e pós-contemporânea, que é a relação entre espiritualidade e tratamento médico. Eu sinto cada vez mais a experiência da espiritualidade adentrando os espaços dos hospitais, das medicinas, das enfermarias. E você é um homem que trabalha nos dois lados, porque você é ligado ao espiritismo e também é médico. A espiritualidade ela está além da religiosidade.
A espiritualidade, na verdade, é um foco mais forte, mais intenso, que você visualiza, que você desloca o seu interesse, mesmo que você não esteja vendo, sabe? Vou te dizer aqui uma coisa. A vida, não existe coisa mais mágica, coisa mais bela do que a vida. Você nasce de uma união de duas células, um óvulo e um espermatozoide, nasce dentro de uma mulher, cresce, vai acumulando toda uma bagagem de vivências, conhecimento, experiência, de erros, de acertos, e você termina, numa determinada fase da sua vida, pronto para contribuir para uma sociedade. E se você contribui para essa sociedade, você produz algo que você vai deixar. Minha parte, meu trabalho eu deixei aqui. Porque você tem que ter a visão, a consciência que você é finito. Se todos nós não tivéssemos nenhuma doença no mundo, durante a nossa existência, não herdássemos nenhuma doença dos nossos pais, o máximo que nós viveríamos seriam 140 anos. Nós fomos feitos para ser finitos. E estamos trabalhando, o mundo, a medicina está trabalhando para essa ciência, no sentido de prevenir doenças, inclusive hereditárias. Sim. Programar pessoas e para que não tenham determinadas doenças, Sim. que tenham determinadas características físicas, étnicas, etc. Já se faz. A chamada engenharia genética. Engenharia genética, se faz manipulação. Olha, existe um filme, já de certa forma antigo, chamado Gattaca, que ocorre no ano 2130 e poucos, onde os genes são manipulados. Uhum. O geneticista retira as doenças cardiovasculares, retira as doenças neurológicas. E o que você está dizendo é que mesmo que retire, mesmo assim, nós seremos finitos. Finitos. Nós seremos, não, nós somos finitos. Existe uma exaustão na multiplicação celular. Mesmo que a engenharia faça qualquer tipo de manipulação para evitar determinadas doenças. É isso, Marcos, que você está dizendo? Vai chegando a determinado momento que há uma exaustão, Há uma exaustão. dessa divisão, dessa multiplicação celular, que aí você começa a declinar. Pois bem, então, se nós temos essa coisa da morte como certa, da finitude como certa... De no máximo 140. No máximo 140. É. Você pode almejar, eu estou vendo aqui que você vai viver de 90 a 95 anos. É? É, sim. Você está vendo isso? Sim. Tá bom, tá bom. Magicamente estou vendo. Magicamente. É. Pois bem, então, nós temos que estar preparados. Eu tenho que estar preparado para os meus 97, 95 anos. Para não precisar não fazer como Mário Quintana. A morte sempre nos pega quando nós não estamos preparados ainda para ir a ela. Eu sempre digo, para mim toda morte é prematura. Não importa a idade de quem morre, a morte é sempre prematura. E outra coisa, dentro da tanatologia você tem duas visões. A visão de quem vai morrer e a visão dos que ficam. Sim. Quando você tem um parente enfermo, muito grave, e que a morte é um fato iminente, aquele sofrimento não só do paciente que está para ir, mas também da família que vai deixá-lo. Sim. Então, hoje nós estamos vivendo numa sociedade onde a morte é escondida. A morte não é mais poética como era no século XIX. Então, as pessoas escondem. Não há aquela ritualização, aquela rede social de apoio que você encontra, principalmente nas cidades do interior, quando tem uma pessoa doente, os outros vizinhos se chegam para ajudar, para participar daquele cuidar, né? Então aqui se esconde. Às vezes você vai para uma UTI e morre e ninguém sabe como é que foi a sua morte. A morte é para acontecer junto dos seus próximos, e não dentro de uma UTI. Uma UTI fria, cheia de máquinas, de pessoas que não têm identidade social, afetiva com você. E aí você está me palpitando a outro tema, doutor Marcos Queiroz, que tem tanto a ver com você, que eu sei,
que é o menos medicina. Você hoje está ligado àqueles que defendem a menor intervenção, não é? Da medicina. Menos remédio, menos hospitalizações, internações, menos exames. Menos exames. O que é isso? Eu queria que você falasse sobre isso. Isso é uma corrente chamada Low Medicine. Low Medicine. Essa corrente existe na Europa, existe já no Brasil. É de você fazer uma medicina com menos exames que não vão restaurar, não vão curar aquele paciente. Tem muitos exames complexos que são feitos para fazer ciência. Tem muitos medicamentos que você não tem realmente uma validade e você usa aquele medicamento que muitas vezes é manipulado pela própria indústria farmacêutica para que você utilize aquilo. Aí você imagina, pessoas com 80 anos tomando 15, 20 tipos de medicamentos diferentes. Diários. Além de ser uma carga de muitas drogas, é um drogado. Considere uma pessoa drogada. Eu vejo muitas vezes pessoas que tomam tanto remédio para dormir, que amanhece o dia, chega ao meio-dia e ainda estão lá drogados. Então essa corrente é menos medicina, mais humanidade, mais cuidar. Porque na medicina você cura. Quando você não consegue curar, cuide. E cuidar é perene. Até o último momento você tem que cuidar. Não existe a solução mágica nesse sentido, né? Não existe a solução cura mágica. Não. Nesse sentido aí, há uma dissociação entre medicina e mágica, né? A qual você se referiu tantas vezes, né? Exato. É um processo, é processual, é hábito, é mudanças de hábito e não soluções pontuais que vão transformar alguém de um doente a um curado, a um sarado. Muitas pessoas tomam a atitude de mudar seu estilo de vida quando tem um evento, Sim. um infarto. Exato. Ele muda de estilo de vida, passa a comer menos gordura, passa a comer menos sal. Sal, e aí você põe, olha aqui, você me trouxe sal? É sal mesmo? Sal, sim. Deixa eu lhe mostrar aqui. Olha que eu já tive um infarto, hein? Deixa eu lhe mostrar aqui. Você não me faça ter Faça uma concha aqui na sua mão. Faça uma concha na sua mão. Uma assim. concha Isso. assim? Pode fechar mais. Fechar mais? Eu vou colocar todo esse sal aqui dentro da sua mão. Já vi que é coisa de mágico. Olha. Todo esse olha, sal. olha, é mágica pura. Não tem sal. Olha, que loucura. Doutor mágico. Todo o sal está na sua mão. Olha aqui, todo o sal que ele colocou na minha mão, tá aqui. Vocês estão vendo o sal, né? É claro, vocês estão vendo. Só se vocês também forem mágicos. Pois que bem. lindo. Você me trouxe então isso para falar mágica, para falar de mágica, mas para falar também de hábitos saudáveis. De hábitos saudáveis. Né? Que tem a Olha, ver com essa não medicina, com essa menos medicina, né? Com essa tendência. Você, uma alimentação com menos gordura, com menos sal, com menos pó branco, farinha de trigo, açúcar, com mais exercício, mexa mais seu corpo, trabalhe o seu corpo para viver com o peso que você precisa aguentar para carregar. Olha como é difícil uma pessoa que tem 1,65 m e carrega um peso de 90 a 100 quilos. É duro. É duro. É uma cruz. É uma cruz. É uma cruz. Então você está nessa linha de, de algo mais processual e menos pontual. De intervenção mais processual e menos pontual. Isto. É uma tendência mundial, não é? Mundial, é. Menos médico, né? Menos médico, não. Menos medicina, menos menos medicina, remédio, quer dizer, menos remédio, menos exame. menos droga. Você, intervenção do você corpo. ser tratado em casa ao invés de ser tratado no hospital. Isso, e você é uma experiência, você é um testemunho disso, e eu posso dar também meu testemunho sobre você, nesse sentido, porque você é o médico, o chamado médico da família, o médico da casa, né? Isto, Você tem um trabalho de medicina, prevenção e social, Isto. né? De preventiva e social. De Olha, visitar o paciente na casa dele, é isso? visitar o paciente regularmente na casa dele, tratar na casa dele. Quando a situação for muito grave, você pode utilizar o hospital até por um período muito pequeno. Olha, hoje os serviços de home care, aqueles que têm uma equipe
multidisciplinar, com médico, enfermeiro, Que é exatamente isso, o médico na casa. Na casa, É o home care. fisioterapeuta, nutricionista, toda uma equipe vai na casa do paciente. Que lindo. Veja qual é a vantagem. Não precisa você se deslocar de casa para o hospital para visitar. Não precisa obedecer às regras e normas de um hospital. Na sua casa você come o que você está com vontade de comer. Deitar na sua redinha, deitar na sua cama. No seu ambiente. No seu ambiente, junto dos seus netos, dos seus filhos. Isso aqui é viver. O dialogador de hoje é esse que pensa assim. É esse médico que pensa assim em medicina preventiva, em medicina social e com essa sensibilidade e que trabalha com essa ideia também de espiritualidade, cuidar um pouco também da alma, cuidar um pouco é tanto que você foi estudar tanatologia para fazer uma relação entre tanatologia e transcendência. E transcendência. De que a morte não é um final da vida. Hoje eu sinto facilidade de abordar a família para compreender que aquilo ali é uma pessoa que está em processo de morte. O luto é o que é o duro, é o ruim de todo esse processo. Veja bem, uma pessoa que sai para uma viagem, pega o avião e o avião cai. Aquele é um trauma muito grande. O luto que aquela família vive, até ter o corpo nas mãos, até processar todo aquele impacto da surpresa que aconteceu, é um fato. O outro é aquela pessoa doente, idosa, que sabe que vai morrer daqui a 5, 10 anos, e a família está ali perto, acompanhando aquele processo de perda. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, até que chega a última perda, que é a morte. Esse luto, ela já cumpriu. É menos doloroso, Ricardo. Sim, porque foi um processo, foi processual. Chama-se isso aí, tempo. isso chama-se o luto antecipado. O luto antecipado. Reprocessando, ir processando. Olha, eu já tive pacientes com câncer, numa fase já terminal, final da vida. A família dizia assim para mim, não diga nada para ele que ele não sabe. E quando ele queria falar comigo só, ele dizia assim, não diga nada para minha família porque eles não sabem. Aí um dia eu cheguei e disse para ele, olha, todos eles sabem. Porque não é melhor você, nesse momento tão difícil, ser verdadeiro? Isso foi com uma pessoa de um nível intelectual elevado, e essa pessoa ponderou, 2 dias depois chamou a família e conversou sobre o fato. Melhorou muito essa relação da família. Quem estava mais sofrendo não era ele, que estava com a dor, que estava com a doença. Era a família que estava vendo acontecer a perda e naquela enganação de ambos. E esse aspecto emocional incide ou para o bem ou para o mal em relação sobre a doença. Incide. Sobre o resultado do tratamento, né? Uma pessoa, por exemplo, alegre, uma pessoa que trabalha, por exemplo, que recebe, por exemplo, a visita dos palhaços da alegria, Sim. são aqueles médicos palhaços, né? Pessoas que têm uma relação de paz com os seus familiares, etc. São pessoas cuja imunidade é afetada por isso, não é? Assim também como as pessoas que vivem em climas de tensão e de discórdia e de desavença, de cisânia, Sim. também são prejudicadas no seu tratamento. Você já ouviu falar? Do emocional, não é? Você não é, já deve ter ouvido falar a melhora da morte. A melhora da morte, sim. 2, 3 dias antes do evento da morte, acontece uma melhora do paciente, a ponto de ele chamar, conversar e tomar algumas atitudes. E dá esperanças, não é? E dá Pessoas esperanças. pensam que ele melhorou tanto, ele está tão bem. E aí? Depois que ele resolve o que tem que resolver, segredos que tem na vida, na convivência, ou algum trauma, alguma relação que está com um nó, está entravado. Então, resolve isso daí. Foi dada essa chance. Você acha então que é algo de explicação não física, extrafísica? Não, extrafísica. É extrafísica. Extrafísica. É uma oportunidade que... A última chance que ele vai ter, ou ela vai ter,
para poder se redimir, para poder perdoar alguém. A melhora da morte, é para esse sentido. É para esse sentido. É para esse objetivo. Perdoar, agradecer, organizar. Encaminhar. É um processo, é uma cerimônia de adeus. É uma cerimônia. É uma cerimônia de adeus. Marcos Queiroz é o nosso dialogador de hoje e eu vou apresentar a ele um objeto surpresa, porque eu acho que esse objeto surpresa vai dar uma pauta para que ele coloque aqui em palavras a sua relação com o teatro e os deficientes visuais. Porque parece que você não trouxe nada referente a isso. Trouxe? Alguma coisa referente a esse trabalho? Não, né? Então eu acho que o meu objeto surpresa vai dar essa relação. Eu vou então pedir que você mostre o meu e depois eu quero ver o seu, o objeto que você me trouxe. Me dá aqui. Eu não vou abrir agora não, eu vou pedir que você abra primeiro o meu, porque você vai entender por que é que ele vai... Foi aí. Ele vai lembrar. Porque aqui é o seguinte, o objeto é que dá o trampolim, é que dá o ensejo para que o convidado, o dialogador, fale de um determinado tema. E acho que esse aí, assim, fale agora. Que história é essa? O teatro sempre foi um lugar, segundo os gregos, onde a gente vai para ver. E você está inventando agora um teatro, Marcos Queiroz, que se contrapõe ao sentido dos gregos. Teatro não é mais o lugar que a gente vai para ver, é o teatro que a gente vai para não ver. Esse é o teatro dos sentidos. Nós temos que pensar na inclusão daquelas pessoas que não enxergam. Então, a pessoa que não enxerga vai deixar de ver uma maquiagem, vai deixar de ver um figurino, um cenário, a luz, mas vai ter presente os outros sentidos. O tato. E foi baseado nessa perspectiva que eu estudei o teatro dos sentidos, que foi uma elaboração, um aperfeiçoamento da dramaturga Paula Wenck. A Paula Wenck fez vários espetáculos utilizando essa técnica, aonde você tem tato, audição, olfato e paladar. Só não tem a visão, claro. Não tem a visão. Eu fiz uma dramaturgia, eu sou autor dessa dramaturgia, que foi baseado numa piada contada pelo Gessia Quirino. Eu desenvolvi essa história, é uma comédia, e nessa comédia, é uma comédia para cegos. E quem não é cego, vai assim. Vai vendado. Vai vendado, assim como você está E agora. nós fizemos essa experiência lá no Instituto de Cegos, utilizando 2 cegos como atores e mais 2 atores que são colegas da Universidade Federal do Ceará, do curso de teatro. E que não são deficientes visuais. E que não são deficientes visuais. Além desses 4 atores que ativamente participam com falas durante o espetáculo, nós temos mais 6 atores provocadores de sentidos. Porque a plateia é restrita para 36 pessoas. Para cada 6 pessoas da plateia, tem um ator provocador de sentidos. E esse ator provocador de sentido é que vai fazer as estimulações de acordo com o texto. Veja bem, nesse espetáculo que chama-se menos um, que significa menos um sentido, e o enredo dessa peça, no final, tem um desfecho que é menos um amigo. 2 amigos se encontram e vão falar sobre a sua infância e adolescência, tendo um interregno de aproximadamente 40 anos sem se verem. E nesse encontro vão relembrar, rememorar o passado. Durante o discorrer da peça, é dito assim: eu estou sentindo um cheiro bom vindo da cozinha. Nesse momento, os atores provocadores de sentido pegam uma garrafinha de café, abre, coloca meio sorrisal dentro e faz passar aquela garrafinha próximo daquelas pessoas. Outra sensação de olfato. Um amigo chega e diz: eu sabia que era seu aniversário e trouxe um presente para você. Ele abre o presente, a sonoplastia de abrir o pacote, rasgando o papel, ele abre e dá uma xirigada próximo
faz um spray próximo aos telespectadores, os ouvintes, não é? E aí eles percebem um cheiro de perfume. E aí o amigo diz, esse é o meu preferido, English Lavender. Quem não conhece English Lavender, né? Enfim, e no meio da história, quando acontece, por exemplo, os amigos que começam a relembrar o passado, um diz, você quando era criança, você tinha medo de alma, não tinha? E você dizia que as almas tinham as mãos frias. E nesse momento, os atores provocadores estão com as mãos no gelo e dão uma leve passada no pescoço ou no tornozelo da plateia. Ou seja, tirei um pouquinho, isso. Você então está trabalhando, fazendo com que as pessoas tenham, as pessoas que não têm, digamos, o sentido da visão, Sim. Possam ter aguçados outros tipos de canais de comunicação. Isto. Sensoriais. Sensoriais. Né? Pela degustação, pelo paladar, pela audição, Olfato. pelo olfato e pelo tato. E muita sonoplastia. E muita sonoplastia. Foi É uma peça muito toda interessante. desenvolvida nesse sentido. Nesse sentido. Você hoje, inclusive, tem um grupo só para isso, né? Bem. E está criando um teatro, eu sei também. Sim, sim. No Instituto de Cegos. Sim. E olha aí, vai ter um teatro no Instituto dos Cegos. Iniciativa do grupo que se chama... Ricardo, eu e mais 2 colegas, vou dizer que os nomes dos 2 são muito importantes nesse trabalho, a Nádia Fabrici e o Lucas Duarte. Lucas Duarte. Nós estamos... Meus ex-alunos. Alunos, sim, e excelentes alunos, viu? E nós estamos com um grupo de 15 cegos. Olha que coisa. Cegos totais e cegos que conseguem ver vulto ou luz. E agora eu quero fazer uma experiência como se eu também tivesse perdido aqui momentaneamente, como se eu perdesse, não, estou perdendo momentaneamente o sentido da visão para ver o seu objeto surpresa. Me dê aí. Sim, Ver se eu consigo saber sem ver. O objeto surpresa que o doutor, mágico e ator Marcos Queiroz me trouxe. Eu estou, então, fazendo a experiência que ele faz com o grupo Olho Mágico, que é o grupo que ele tem para cegos. E ele me trouxe aqui dentro... Minha gente, olha aqui o que ele me trouxe. Corta aqui para a câmera 3, que eu acho que ele me fez uma pegadinha. Ele me trouxe nada, não tem nada dentro. Está aí. Hein? Está aí. Tá aí? Tá. Mágica? Deixa me ver. Eu tenho que ver? Não entendi. Caiu em algum canto. Caiu em algum canto? Vê se está aqui por aqui. Veja. Hein? Caiu em algum canto? Não tem? Não tem nada? Vamos ver. Eu acho que é mágica que ele está fazendo. Está aqui. Ah, está aqui. Ele colocou agora aqui dentro, vamos ver. Deixa eu ver o que é. Deixa eu ver. Sem ver, vamos ver o que eu ver. É um pano, uma espécie de quase sedoso. Estava bem dobrado, que eu estou vendo os vincos, mas não sei a cor, óbvio, e nem sei por que ele me trouxe. E vou dar a palavra a quem me trouxe. O Marcos, o doutor mágico Marcos Queiroz. O que é isso aqui, Marcos? Por que você me trouxe? Tira a venda. Deixa eu ver se eu vou tirar. Tira a venda. Vou tirar a venda. Põe aqui na minha mão. Ah, é um lenço. Esse é um branco. lenço. É um lenço branco. Olha o que ele faz. Deixa eu ver. Olha. É um lenço. Origami. Fica um origami, como se fosse um origami. Um pássaro, não é? Sim. Um pássaro. Aqui estão as asinhas do pássaro. As asas do pássaro. Pode pegar aqui, isto. O bico. Sim. Era simplesmente um... Origami. Não, era simplesmente um lenço. Sim. Não é? Um pano. E agora é um origami. Portanto, mais mágica do doutor mágico. E foi tão mágica essa experiência de não ver. Porque, veja você, todos nós somos deficientes físicos, não aqueles que têm miopia, por exemplo, ou astigmatismo, né? Eu, por exemplo, né? Sou um deficiente físico, não um deficiente visual. Sim. Não é verdade? É verdade. A gente sempre associa aquele que não tem visão nenhuma, não é? A palavra deficiente visual. Mas, na verdade, todos nós somos, não é? Temos nas nossas
não só visuais, mas todos nós temos as nossas deficiências, não temos? Sim. Nós não somos plenos, nós não somos os perfeitos, não é? Aliás, o processo de envelhecimento é exatamente essa expropriação, não é, das nossas potencialidades, não é? Até chegar a hora da morte. Mas que coisa linda. E é pensando nessa deficiência, Ricardo, que nós estamos com a proposta nesse grupo, que é chamado Grupo Olho Mágico. Olho Mágico. De fazer um teatro. De fazer um teatro que vai ser o primeiro teatro adaptado para todo tipo de deficiência. Que coisa linda. Vai ser no Instituto dos Cegos. No Instituto dos Cegos. Deficiente visual, deficiente físico, deficiente auditivo e também até as pessoas que são obesas vão ter lugares especiais. Que bonito esse processo de inclusão social. O teatro está cada vez mais, a televisão também, adotando a Libras, né? Sim. A escrita, não é? Com as mãos, digamos, chamemos assim, né? Para incluir aqueles que... Eu mesmo já fiz espetáculo em que eu falava e alguém dizia o que eu falava através das mãos, através da escrita, da língua brasileira de sinais. E é tão bonito, né? A gente saber que está chegando, que está incluindo na nossa comunicação essas pessoas, não é? Que às vezes é um que não ouve, é o outro que não fala, é o outro que não vê. É muito bonito esse processo da arte como inclusão social. E é isso. E cultural. E cultural, né? Inclusão social e cultural. E é esse trabalho que o nosso dialogador de hoje, o doutor Marcos Queiroz, faz. É uma das coisas que ele faz. Muito obrigado pela sua presença. Marcos Queiroz, mágico. Eu vou terminar como? Eu vou terminar fazendo você ter a experiência de supressão de um dos sentidos. Vou tirar o sentido da visão de você que está aí. Fecha e você não vai ver mais. Só vai ver na próxima semana com mais uma edição do programa Diálogo.